Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Contato, lançado em 1997. Um dos clássicos da ficção científica e que exemplifica de maneira bem realista como seria o contato da humanidade com uma raça alienígena. Mas antes eu queria agradecer a galera que comentou nos últimos dois vídeos. Eu pedi para vocês comentarem qualquer coisa para ajudar no engajamento e os vídeos anteriores tiveram bem mais comentários do que os outros. Também deixem o like, isso é muito importante, e se inscreva se não for inscrito. Os outros vídeos tiveram uma média de 200 comentários. E eu me pergunto, será que dá para chegar a 250 neste vídeo? Conto com a ajuda de vocês. E repito, também deixem o like porque isso é muito importante. Bom, de novo eu agradeço pelo engajamento e vamos pro vídeo. Ellie perdeu sua mãe quando era muito jovem. E seu pai cuidou dela desde então. Ainda na infância, a jovem Ellie se interessou por astronomia e ela sempre ficava ouvindo o rádio. Seu desejo sempre foi se comunicar com uma civilização alienígena. O pai de Ellie morreu quando ela ainda tinha apenas 9 anos. Anos depois, a protagonista se tornou uma cientista que recebe a tarefa de liderar o programa de busca por inteligência extraterrestre no Observatório de Arecibo, em Porto Rico. Só que ela se deu mal porque o projeto em que ele estava acabou sendo encerrado. Mas ainda assim a cientista não ia desistir de seu objetivo de vida. Ela acaba procurando por investidores que possam bancar a pesquisa, mas nenhum se mostra muito interessado. A sorte só muda a favor da cientista quando um magnata misterioso concorda em investir o dinheiro necessário. E esse benfeitor nunca se comunica com Ellie pessoalmente. 4 anos depois, Ellie transfere o trabalho de pesquisa para o Very Large Array, mas não recebe sinais significativos. Fora isso, alguns anos antes, Ellie se apaixonou por um homem chamado Joss. Ele, diferente de Ellie, acreditava na existência de Deus e tinha um mestrado em teologia. Os dois tinham um bom relacionamento, mas à medida que Ellie enfrenta problemas em sua carreira, ela corta contato com Joss. Uma noite, a cientista ouve ruídos anormais. Animada, ela chama toda a equipe para investigar o sinal. Descobre-se que o sinal vinha de Vega, que está localizada a 26 anos-luz da Terra. Decifrando o sinal, eles obtêm uma série de números. Embora não tenham ideia do significado, a descoberta é anunciada na imprensa. No dia seguinte, várias delegações de agências governamentais chegam à estação para investigar a situação. Ellie compartilha seus pensamentos de que os alienígenas escolheram enviar números porque os números são uma linguagem universal. Ela supõe que esses números não tenham significado, mas sejam mais como uma forma de mostrar que uma nova mensagem está chegando. Eventualmente, a segunda mensagem é recebida. Desta vez, trata-se de uma imagem. Conectada à TV, eles veem o discurso do Adolfo Bigodinho. Aquela era a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão em 1936 em Berlim. Isso deixa algumas pessoas assustadas porque eles acham que os aliens terem enviado esse tipo de mensagem significa que as intenções deles não são boas. No entanto, ele traz uma outra teoria. Ela explica que a transmissão olímpica de 1936 foi o primeiro sinal de televisão enviado ao espaço. Levou várias décadas para chegar a Vega e outras várias décadas para ser enviado de volta à Terra. Provavelmente essa mensagem indica que eles receberam a transmissão terrestre. E eles não sabiam o contexto terrível que tal mensagem tinha para os humanos. Portanto, o envio daquela mensagem não se tratava de uma ameaça ou algo do tipo. Pouco depois, a equipe de Ellie descobre outra coisa. O vídeo original tinha apenas 25 quadros por segundo, mas o que foi enviado de Vega tem 50 quadros. A parte extra é extraída e contém mais de 63 mil páginas de dados, informações extremamente valiosas. No entanto, está criptografado e ninguém consegue decifrá-lo. Da noite para o dia, as notícias sobre os alienígenas enviando sinais para a Terra se tornam virais e impactam fortemente a sociedade. Surgem debates acalorados entre cientistas e teólogos. E o local de trabalho de Ellie, o Very Large Array, está lotado de visitantes. A maioria das pessoas está lá apenas por curiosidade. Mas entre eles há um culto espalhando mensagens de ódio. Ellie tem emoções mistas ao vê-los. Para ela era urgente decifrar os dados alienígenas. Finalmente a protagonista recebe uma mensagem misteriosa do magnata. O encontro é marcado para meia-noite no jato particular do sujeito.
É o famoso meia-noite eu te conto um segredo, né? Quando finalmente se encontram, o homem diz à cientista que muitos inimigos estão ameaçando sua vida e que ele morrerá em breve. Antes que sua vida chegue ao fim, no entanto, ele deseja fazer algo grandioso para o mundo. Por isso ele extraiu os dados alienígenas do laboratório de Ellie e encontrou uma solução para eles. Os dados parecem ser planos, mas a civilização de Vega tinha uma perspectiva multidimensional. Portanto, eles precisam mesclar os dados existentes em um modelo 3D. Aparentemente, os alienígenas de Vega querem ensinar a humanidade a construir uma máquina gigantesca. No entanto, seu propósito é ainda desconhecido. O líder do governo não consegue decidir se deve prosseguir com a construção, afinal, poderia representar uma ameaça aos humanos. Ele novamente tem que lidar com os políticos para convencê-los a dar sequência à construção. Entre os presentes está seu ex-namorado Joss. Joss se tornou um padre e mantém um relacionamento próximo com o presidente. Quando os caminhos dos dois se cruzam novamente, eles reatam o relacionamento. A terceira mensagem de Vega chega e nela aparece um homem em um quadro. Combinando isso com as mensagens anteriores, eles entendem que os alienígenas querem que eles construam um meio de transporte e enviem um humano para Vega. O presidente decide dar continuidade ao plano. Estudiosos são escolhidos para estudar a tecnologia alienígena. 10 candidatos são pré-selecionados para a viagem, e ele é um deles. Joss tenta convencê-la a desistir porque simplesmente tem medo do que possa acontecer. Segundo os dados, a pessoa que fosse para Vega e voltasse teria envelhecido apenas 4 anos, enquanto na Terra teria passado mais de 50 anos. Ou seja, quem aceitasse fazer essa viagem provavelmente, quando voltasse, teria perdido entes queridos e conhecidos e encontraria um mundo diferente. Fora que a missão por si só é extremamente arriscada. Ela está ciente disso tudo, mas está determinada a seguir em frente. Alguns dias depois, os 10 candidatos são entrevistados por representantes nacionais, e todo o processo é transmitido ao vivo para o mundo. Ellie é a mais popular por ter sido a descobridora do sinal de Vega. Só que Joss faz uma pergunta prejudicial em uma das audiências, perguntando se ela acredita em Deus. Ellie mantém a compostura e responde cuidadosamente que, como cientista, ela vê grande importância em evidências, e até agora não há evidências para provar ou refutar a existência de Deus. As pessoas e os políticos não veem com bons olhos a forma como Ellie pensa, então dão a vaga para outro cientista de cabelos grisalhos que se apresenta como um crente devoto. A razão para Joss ter atrapalhado Ellie é porque ele gostava dela e não queria que ela fosse na missão. Após algum tempo, a máquina dos alienígenas é finalmente construída. Milhares de pessoas se reuniram para testemunhar o lançamento. Só que nisso acontece um problema. O líder de um culto radical aos alienígenas se infiltra na operação para sabotá-la. O homem planta explosivos que destroem a máquina. O cientista que iria na missão e muitos outros funcionários morrem na explosão. Ellie retorna para casa extremamente triste com o que aconteceu. Só que uma reviravolta acontece justo no momento crítico. Ellie recebe uma chamada de vídeo de 2 astronautas russos. Atrás deles vemos o magnata na espaçonave. O benfeitor está com câncer e não lhe resta muito tempo. De todo modo, ele informa a Ellie que uma segunda espaçonave, seguindo as diretrizes alienígenas, foi construída em segredo, e ele quer que Ellie vá nessa missão. Para evitar qualquer problema, eles reforçam as medidas de segurança e proibiram o público de assistir o lançamento. Finalmente, Ellie aperta o cinto de segurança e se prepara para partir. Durante o aquecimento, a cabine começa a tremer violentamente e uma luz estranha aparece. Ellie tenta se comunicar com o centro de controle da missão, mas sem sucesso. No lançamento, a estrutura auxiliar é liberada primeiro, e 2 foguetes auxiliares são disparados, girando o anel em alta velocidade. A luz é tão forte que não pode ser vista a olho nu. Quando a contagem regressiva chega a 10, a luz se torna mais brilhante. Ela libera uma enorme quantidade de energia. A estrutura onde ela está entra numa espécie de buraco de minhoca. E embora ela já não consiga mais se comunicar com o controle da missão, ela faz uma gravação em vídeo o tempo todo para registrar sua jornada extraordinária. A protagonista faz uma viagem pelo espaço numa velocidade assustadora, graças ao buraco de minhoca. Finalmente ela visualiza essa extraordinária imagem de uma galáxia. De repente, Ellie se vê em uma praia. As estrelas brilham intensamente acima dela. A cientista percebe alguém se aproximando dela. Ellie está muito nervosa a princípio, mas à medida que o homem se aproxima, ela o reconhece como seu pai.
Ellie o abraça. Ela não consegue acreditar no que está acontecendo, inclusive a cientista pensa que tudo pode ser uma alucinação. Por um momento ela pensa que deve ter desmaiado a caminho de Vega, mas o que estava acontecendo era o seguinte: a civilização de Vega utilizou os dados cerebrais da cientista para criar essa representação visual das memórias dela. A razão pela qual o alienígena aparece para ela na forma de seu pai é para tornar o primeiro contato mais fácil para ela. Quanto à praia, é apenas uma memória querida da infância de Ellie, um dia que ela viveu com o pai. Ellie faz muitas perguntas sobre as civilizações alienígenas. Ela está curiosa para saber quem construiu o buraco de minhoca, mas o alienígena diz a ela que também não sabe. Segundo a criatura, a tecnologia e o buraco de minhoca já existiam antes da civilização de Vega nascer. Provavelmente uma outra civilização mais avançada e antiga construiu tudo isso. Ele também se pergunta se os habitantes de Vega convidariam todas as outras civilizações do universo para visitá-los. O alienígena responde que eles só convidaram seres humanos pois eles ainda são seres muito solitários presos na Terra. A criatura segura a mão dela e diz que os seres humanos devem se unir para superar suas vidas vazias e sem sentido. Ele pergunta se outras pessoas poderiam vir a Vega para uma viagem. O alienígena responde que esse encontro é apenas o primeiro contato. Haverão mais no futuro. Ele enfatiza que ela deve ter paciência em relação a isso. Por fim, o alienígena lhe dá um beijo de despedida, da mesma forma como o pai de Ellie faria. A cientista ainda tinha muitas perguntas que queria fazer, mas acabou sendo despertada por luzes muito poderosas. A estrutura na qual ela estava caiu na água. Ellie ainda está muito confusa. O centro de controle da missão a informa de que o lançamento falhou. A cientista diz que não foi isso que aconteceu e tenta provar sua experiência com o vídeo gravado. No entanto, o vídeo mostra apenas estática e ruído. A equipe do centro de controle reproduz seu próprio vídeo de observação e, com base nele, eles dizem que Ellie dentro da estrutura caiu do sistema do lançamento. Mas a cientista argumenta que, com base na teoria da relatividade, 1 segundo na Terra, que foi o quanto durou a experiência dela para os observadores, era o equivalente a 18 horas que ela passou na galáxia de Vega. Mais importante ainda, ela diz que fez o primeiro contato com a civilização de Vega. Cria-se um debate numa audiência onde as pessoas contrárias a Ellie afirmam que as 18 horas que ela diz ter passado fora da Terra foram meramente uma alucinação por parte dela. Além do mais, eles argumentam que ela não pode provar a existência do alienígena de Vega. Depois disso, as pessoas começam a questionar a autenticidade do sinal de rádio. Alguns dizem que foi tudo um truque. Ele nega tal afirmação, explicando que é necessário conhecimento interdisciplinar para codificar um sinal desse tipo e um satélite para enviar tal sinal. No entanto, o oficial não acredita em suas palavras. Ele menciona que é bem possível que um homem rico que a financiou pudesse criar um truque tão sofisticado. O oficial enfatiza que Ellie pode ter sido enganada pelo magnata também. Ellie se sente impotente diante de tal acusação, mas no fim das contas, ela não tinha evidências. Ainda assim, ela insiste que sua jornada cósmica foi real, e ela espera que todos possam ter a chance de experimentá-la um dia. Não é Ellie a viagem, tá? Joss aparece e abraça a Ellie, que estava bem deprimida. Fora da sala de reuniões, muitos cidadãos se reúnem para apoiá-la. Um jornalista pede a opinião de Joss sobre o assunto e Joss diz que ele confia no relato de Ellie. Depois nós vemos o oficial achar a gravação em vídeo que Ellie fez por conta própria. Consistia em uma gravação de 18 horas de estática e ruído. Aquela era uma evidência de que ela falou a verdade, porque seria impossível ela ter tantas horas gravadas, sendo que o lançamento durou apenas uma fração daquele tempo. Embora não houvesse nada que pudesse ser visto ou ouvido, aquilo era uma prova contundente de que a cientista de fato viajou até Vega. Mas essa evidência nunca é exposta ao público, nem a Ellie se dá conta disso. Se ela tivesse lembrado da gravação, poderia ter usado isso como prova na audiência. De qualquer jeito, o público ficou do lado dela no final, mas seria maneiro se pudessem ter certeza absoluta. Bom galera, este foi o filme. Eu achei a história muito boa e de fato parece bem plausível a forma como o contato dos seres humanos com extraterrestres acontece.
O filme também se baseia em vários conceitos científicos para justamente dar mais credibilidade à história. E não é por menos considerando que o longa é baseado em um livro escrito pelo cientista e divulgador científico Carl Sagan. E aí você deve estar se perguntando, pô Leonardo, como é que você sabe que era uma civilização de nível 7? Você colocou isso no vídeo, como é que você sabe que a civilização de Vega era tão avançada? Cara, é simples, porque eles conseguiam mudar a cor do Facebook. Outra coisa também que faltou mencionar no vídeo é que teve uma hora que foi perguntado a ele, né, que questão ela faria para os alienígenas. E ela disse que perguntaria como é que eles conseguiram sobreviver à adolescência tecnológica e evitar a sua autodestruição. E aí a resposta que os aliens dão para essa pergunta é que a verdadeira tecnologia são os amigos que nós fazemos pelo caminho. Cara, essas foram só 2 piadas que eu pensei. Eu falei, pô, é muito engraçado essas piadas. Que piadas engraçadas, né? Mas daí eu acabei não colocando no vídeo, então eu falei aqui no final. Enfim, cara, esse é o vídeo. Tchau.